Você já acordou de um pesadelo tão vívido que parecia real? E se eu te dissesse que esses sonhos podem ter um significado mais profundo do que você imagina? No vídeo de hoje, histórias de terror em sonhos, quando o pesadelo se torna real. Vamos explorar uma narrativa sombria que mistura terror e a fragilidade da mente humana. Prepare-se para uma viagem que não só vai arrepiar sua pele, mas também te fazer refletir sobre suas próprias experiências. Você está lidando com medos, inseguranças ou traumas que ainda te perseguem. Vamos descobrir juntos como os pesadelos podem ser um reflexo de nossas emoções e o que podemos fazer para enfrentá-los de forma mais saudável. Então, fique conosco e não apenas ouça a história. Conecte-se com suas próprias vivências e descubra como superar os fantasmas que habitam seus sonhos. Este é um convite para confrontar o desconhecido e encontrar paz em meio ao caos. Vamos começar. Nos arredores de São Paulo, vive Camila, uma jovem de 28 anos, introspectiva e dedicada ao seu trabalho como enfermeira em um hospital municipal. Ela mora sozinha em um apartamento simples, localizado em um bairro tranquilo. Mas sua vida tranquila começa a ser perturbada por uma série de pesadelos vívidos e aterrorizantes. Camila sempre foi uma pessoa racional, alguém que acredita firmemente na ciência, mas esses sonhos estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Ela começa a duvidar de sua própria sanidade. No início, são apenas imagens desconexas e perturbadoras, rostos distorcidos, lugares sombrios e um sentimento constante de estar sendo observada. A cada noite, os pesadelos ficam mais nítidos, com uma presença que parece cada vez mais próxima de sua realidade. Camila acorda suando frio, seu coração acelerado, incapaz de distinguir se aquilo foi apenas um sonho ou algo mais sinistro. A partir da terceira semana de sonhos ininterruptos, Camila começa a perceber que os eventos do seu dia a dia estão estranhamente conectados aos pesadelos. Objetos aparecem fora do lugar, vozes que só ela consegue ouvir ecoam em seu apartamento, e sombras estranhas se projetam nas paredes à noite. Ela tenta manter o foco no trabalho, mas as noites mal dormidas começam a afetar sua performance. O cansaço, misturado com o medo crescente, a deixa à beira de um colapso mental. As coisas pioram quando Camila sonha com um acidente terrível envolvendo um de seus pacientes. No dia seguinte, o paciente, sem motivo aparente, morre exatamente como no sonho. Agora, Camila está diante de um dilema aterrador. Seus pesadelos estão prevendo o futuro, ou algo muito mais sombrio está acontecendo ao seu redor. Conforme os dias passam, Camila começa a se isolar. A linha entre os sonhos e a realidade se torna cada vez mais tênue, fazendo com que ela duvide de sua própria percepção. Ela tenta manter a rotina no hospital, mas os acontecimentos inexplicáveis e perturbadores continuam a acontecer. Ela tem mais pesadelos, e neles as mortes tornam-se constantes, sempre pessoas próximas ou pacientes que ela conhece bem. A cada noite, os sonhos parecem mais reais, mais intensos, e o terror se instala em sua mente. Certo dia, após um turno exaustivo, Camila sonha com um homem desconhecido. Ele aparece em uma estrada deserta, com o rosto desfigurado e olhos vazios, sussurrando palavras que ela não consegue entender. O mais perturbador é que, ao acordar, ela vê a figura do homem parada no canto do quarto, de pé, imóvel. Em um sobressalto, ela grita, mas, ao acender a luz, ele desaparece. Camila sente que está perdendo o controle. Desesperada, Camila decide buscar ajuda. Primeiro, tenta conversar com sua melhor amiga, Renata, mas ao revelar os detalhes dos pesadelos e dos eventos estranhos, Renata parece não levar a situação a sério, acreditando que tudo é apenas resultado de estresse e privação de sono. A frustração de Camila aumenta, sentindo-se cada vez mais sozinha nessa luta contra o inexplicável. Como último recurso, Camila procura ajuda médica. Ela visita um psicólogo que sugere que seus pesadelos são uma manifestação de ansiedade profunda e prescreve medicamentos para ajudá-la a dormir. No entanto,
Na primeira noite após tomar os remédios, o efeito é contrário. O sonho é mais real e perturbador do que nunca. Dessa vez, ela vê o próprio hospital onde trabalha, destruído, corpos espalhados pelos corredores. Entre os destroços, o homem de seus pesadelos aparece novamente, agora caminhando em sua direção, murmurando em um tom cada vez mais alto. Ela tenta fugir, mas está paralisada de medo. Ao acordar, Camila encontra um pequeno corte em seu braço, o mesmo lugar onde, no sonho, o homem havia tocado. A partir desse momento, ela percebe que os limites entre o sonho e a realidade não existem mais. Renata, mesmo cética, começa a perceber a mudança no comportamento de Camila. Ela se torna distante, nervosa, e parece estar à beira de um colapso. Tentando ajudar, Renata insiste em passar mais tempo com a amiga, mas os eventos ao redor de Camila começam a afetá-la também. Renata vê as sombras que Camila menciona e ouve os sussurros quando está perto dela, o que abala suas convicções. O Dr. Almeida, um médico mais velho e mentor de Camila no hospital. Ele percebe que a jovem enfermeira está cada vez mais distraída e, preocupado, tenta aconselhá-la. Durante uma conversa, Camila menciona detalhes dos sonhos. Dr. Almeida, intrigado, revela que já ouviu falar de fenômenos parecidos em casos antigos, envolvendo histórias de assombrações ligadas a tragédias passadas no hospital. No entanto, ele hesita em aprofundar o assunto, preferindo tratar aquilo como coincidências, reforçando a crença de que Camila precisa de descanso. Após mais uma noite de pesadelos intensos, Camila desperta, mas dessa vez algo é diferente. Ela percebe que não está mais em sua cama, e sim no meio da rua, a quilômetros de seu apartamento. Desorientada e assustada, ela caminha pelas ruas vazias até chegar ao hospital onde trabalha. Ao entrar, as luzes estão apagadas e o lugar está estranho, como se estivesse abandonado há muito tempo. Camila tenta chamar por alguém, mas tudo o que ouve é o eco de sua própria voz. De repente, a figura do homem dos seus pesadelos surge no fim do corredor. Ele está mais próximo do que nunca, e desta vez ela consegue ouvir claramente suas palavras. Você não deveria ter vindo aqui. Em um misto de terror e desespero, Camila corre, mas parece que o hospital se estende infinitamente. Não importa o quanto ela corra, o homem está sempre atrás dela. Quando finalmente encontra uma porta de saída, ela a atravessa apenas para acordar bruscamente em sua cama. Mas algo não está certo. Ao olhar para o seu braço, o corte que havia visto no sonho anterior está mais profundo, sangrando. Ao investigar o apartamento, Camila encontra evidências de que realmente havia saído durante a noite. A porta estava entreaberta, e seus sapatos estavam sujos de lama. O que antes parecia ser uma ilusão, agora era uma certeza terrível. Os sonhos estão se misturando com a realidade, e ela não consegue mais distinguir um do outro. Esse evento deixa Camila à beira do colapso. Ela se sente completamente impotente e aterrorizada pela ideia de que seus sonhos estão invadindo sua vida de uma forma que ela não consegue controlar. Não é mais apenas um pesadelo, é uma questão de sobrevivência. Cada vez que adormece, sente que está mais próxima de uma morte inevitável. Ela começa a perder a noção do tempo, se isolando ainda mais de Renata e dos colegas de trabalho. Seu medo a consome, e ela mal consegue dormir ou se alimentar. Mesmo assim, uma sensação de curiosidade começa a emergir em meio ao terror. Camila entende que há uma conexão entre o homem dos seus sonhos e o hospital. Ela lembra das histórias antigas que o Dr. Almeida mencionou e decide confrontá-lo. Algo dentro dela diz que a chave para parar os pesadelos está naquele lugar, e que o homem é uma espécie de guardião de um segredo obscuro. Quando finalmente consegue falar com o Dr. Almeida, ele revela algo chocante. Décadas atrás, o hospital havia sido palco de um incêndio devastador, e muitos pacientes morreram, presos dentro do prédio. O homem que Camila vê nos sonhos era um dos enfermeiros que trabalhava naquela noite. Há rumores de que ele tentou salvar os pacientes,
mas acabou morrendo no incêndio, e desde então, relatos de aparições surgem entre os funcionários do hospital. Camila percebe que o homem de seus pesadelos está tentando se comunicar, mas a mensagem é confusa. Enquanto ela reflete sobre isso, outro acontecimento ocorre. Renata, que não acreditava nas histórias, é encontrada desmaiada em seu apartamento. Ao acordar, ela diz que o mesmo homem apareceu para ela em um sonho, alertando que Camila estava em perigo. Agora, com Renata envolvida diretamente, a urgência de resolver o mistério se intensifica. Determinada a resolver o mistério antes que ele consuma sua vida por completo, Camila decide que a única maneira de acabar com os pesadelos é confrontar o homem diretamente e descobrir o que ele quer. No entanto, ela teme que o próximo encontro possa ser fatal, já que a linha entre o sonho e a realidade continua a desaparecer. Para se proteger, ela convida Renata a passar a noite em sua casa, com a esperança de que, juntas, possam enfrentar o que está por vir. Durante a noite, o inevitável acontece. Camila é novamente sugada para dentro do sonho. Ela se encontra de volta ao hospital, agora envolto em chamas e gritos, exatamente como no incêndio que o Dr. Almeida descreveu. O calor das chamas é sufocante e o caos é real. Desta vez, porém, Camila está mais consciente e determinada. Ela sabe que está em um sonho, mas também que o risco é real. Ela corre pelos corredores em busca do homem, que aparece mais uma vez, sussurrando: "Você precisa ver." Dessa vez, em vez de fugir, Camila o enfrenta. Ela exige saber o que ele quer, por que a está perseguindo e o que ela pode fazer para acabar com o tormento. O homem aponta para uma ala do hospital que foi abandonada, e ela entende que ele quer que ela vá até lá no mundo real. Esse encontro marca um ponto de virada na vida de Camila. Pela primeira vez, em vez de ser consumida pelo medo, ela decide assumir o controle. Ela entende que a solução está no hospital, no lugar físico, e não mais apenas em seus sonhos. Ao despertar, exausta, ela conta a Renata o que viu. Juntas, decidem ir até o hospital à noite, quando há menos movimento, e podem investigar a ala abandonada sem serem interrompidas. Ao chegar lá, Camila sente um arrepio familiar. A ala é sombria, com sinais visíveis de abandono. Portas enferrujadas, vidros quebrados e marcas de fuligem nas paredes dão um tom assustador ao lugar. Conforme elas avançam pelos corredores, as duas começam a ouvir sussurros, vozes indistintas que parecem vir de dentro das paredes. Renata, agora totalmente envolvida na situação, está assustada, mas tenta ser forte para ajudar a amiga. Camila, por outro lado, está determinada, mesmo com o medo aumentando a cada passo. Ao chegarem ao fim do corredor, encontram uma antiga sala de prontuários. Revirando os documentos, Camila encontra o nome do homem, enfermeiro Carlos Torres. Ele realmente havia morrido no incêndio, mas havia algo mais, algo que ninguém nunca soube. Nos registros, elas descobrem que Carlos havia sido acusado injustamente de negligência durante o incêndio. Embora tenha tentado salvar os pacientes, ele foi culpado pela morte de muitos, sua memória manchada para sempre. O hospital, para encobrir falhas de segurança, havia usado Carlos como bode expiatório. Isso explica os pesadelos. Sua alma está presa, atormentada por essa injustiça. Camila percebe que, para encerrar o ciclo de tormento, ela precisa expor a verdade e limpar o nome de Carlos. No entanto, isso não será fácil. As pessoas envolvidas na tragédia são poderosas, e mexer nesses segredos pode colocar sua própria vida em risco. Após descobrir a verdade sobre o enfermeiro Carlos Torres, Camila está decidida a limpar seu nome e libertar a alma atormentada que a tem perseguido. No entanto, isso a coloca diretamente em conflito com os diretores do hospital, que desejam manter o incidente do incêndio encoberto para proteger sua reputação. Mesmo sabendo dos riscos, Camila junta as evidências que encontrou, incluindo os prontuários antigos e os testemunhos esquecidos, e decide confrontar seus superiores. Ela marca uma reunião com o diretor do hospital,
Dr. Marcondes, e apresenta os documentos. O clima no escritório é tenso. Dr. Marcondes, inicialmente calmo, logo revela sua natureza fria e controladora. Ele a ameaça, sugerindo que a divulgação dessas informações pode arruinar sua carreira e até mesmo colocá-la em perigo. Porém, Camila, transformada pela experiência dos pesadelos e pelo contato com o espírito de Carlos, não recua. Ela sente que deve justiça ao enfermeiro morto, assim como aos pacientes que perderam a vida no incêndio. Naquela noite, o inevitável ocorre. Camila tem o pior e mais intenso dos pesadelos. Desta vez, ela está novamente no hospital em chamas, mas agora, o calor é insuportável e os gritos dos pacientes ecoam de todos os lados. O rosto do enfermeiro Carlos, distorcido pelo fogo e pela dor, aparece repetidamente, enquanto ela tenta escapar do labirinto de corredores que parecem não ter fim. O ponto culminante ocorre quando, em seu sonho, Camila encontra Carlos em seu estado mais humano, longe das sombras que o acompanhavam antes. Ele está ferido, vestido em seu uniforme de enfermeiro, com uma expressão de profunda tristeza. Camila, em prantos, pede que ele diga o que mais precisa ser feito para libertá-lo. Carlos então aponta para um dos pacientes que ela reconhece, uma criança que estava sob seus cuidados no hospital antes do incêndio, mas que nunca sobreviveu. Nesse momento, Camila entende que, além de expor a verdade, há algo mais. Carlos sente culpa não apenas pela tragédia em si, mas também pelas vidas que ele não conseguiu salvar. Ele precisa de perdão. Em meio às chamas que o cercam, Camila se ajoelha diante de Carlos e diz, com a voz firme, que o perdoa, que sabe que ele fez o que podia. A chama ao redor deles começa a se extinguir, e o rosto de Carlos, antes distorcido pela dor, assume uma expressão de paz. Antes que ele desapareça, ele murmura, "Obrigada." Ao acordar, Camila percebe que os pesadelos finalmente terminaram. Ela sente uma calma que não experimentava há meses. Sabendo que o espírito de Carlos foi libertado, Camila decide levar as evidências que encontrou a público, sem temer as ameaças do hospital. Com a ajuda de Renata, elas entram em contato com um jornalista investigativo disposto a contar a história. Os próximos dias são tensos. Dr. Marcondes e a administração do hospital tentam silenciá-la, mas a história já está se espalhando. A verdade sobre o incêndio e a injustiça cometida contra Carlos Torres vem à tona, manchando a reputação dos responsáveis e, finalmente, redimindo a memória do enfermeiro. Com a revelação pública dos fatos, o hospital se encontra no centro de um escândalo. Diversos veículos de imprensa começam a investigar o caso, e logo mais verdades sobre o incêndio e a negligência administrativa vêm à tona. O diretor Dr. Marcondes é afastado de suas funções e uma investigação formal é iniciada para responsabilizar os culpados. Muitos dos funcionários antigos do hospital, que conheciam a verdade mas permaneceram em silêncio, também são convocados para depor. Camila, agora vista como uma heroína, recebe tanto elogios quanto críticas. Algumas pessoas acreditam que ela fez a coisa certa, enquanto outras, especialmente dentro do hospital, a veem como uma traidora por expor segredos tão obscuros. No entanto, ela não se arrepende de suas ações. A paz que sentiu após o último pesadelo, a libertação do espírito de Carlos, lhe deu a certeza de que fez o que era certo. Além disso, o trauma que a atormentava finalmente desapareceu, e ela pode voltar a dormir tranquilamente. Renata, que passou por essa jornada ao lado de Camila, decide pedir uma transferência para outro hospital. A experiência foi intensa demais para ela, e a proximidade com o hospital onde tantas tragédias ocorreram se tornou insuportável. No entanto, a amizade entre as duas se fortaleceu. Elas continuam se apoiando mutuamente, com Renata sendo uma figura importante no processo de cura emocional de Camila. Dr. Almeida, que no início hesitava em se envolver no mistério, eventualmente colabora com as investigações e apoia Camila publicamente.
Ele também revela que sempre soube de alguns detalhes sobre o incêndio, mas, assim como muitos outros, havia sido silenciado pela pressão da administração. Com o caso agora exposto, ele sente uma carga emocional enorme sendo aliviada, embora também enfrente críticas por não ter agido antes. Algumas semanas após a exposição do caso, o hospital realiza uma cerimônia em homenagem às vítimas do incêndio, incluindo Carlos Torres. Um pequeno memorial é erguido na ala que havia sido abandonada, e agora o nome de Carlos é lembrado com dignidade e respeito, em vez de vergonha. Para Camila, essa cerimônia fecha um ciclo. Ela fica de pé diante da placa com o nome de Carlos, deixando uma pequena flor em sua homenagem, sabendo que sua alma, finalmente, encontrou paz. No caminho de volta para casa, Camila olha para o céu, sentindo-se leve pela primeira vez em meses. Embora sua vida tenha sido transformada para sempre, ela está em paz com o que viveu e com as escolhas que fez. Os pesadelos, que uma vez ameaçaram destruir sua sanidade, não são mais uma parte de sua vida. Algum tempo depois, Camila decide se afastar temporariamente do hospital. Ela tira uma licença para viajar e descansar, recuperando-se do estresse emocional que viveu. Durante essa pausa, ela começa a escrever um livro sobre sua experiência, um relato sincero sobre o que aconteceu e sobre os segredos sombrios do hospital. Enquanto trabalha em seu livro em um pequeno café, em uma cidade distante, uma figura familiar entra em seu campo de visão, uma sombra, parada ao longe. Camila olha mais de perto e vê que é apenas uma pessoa desconhecida. No entanto, por um breve momento, ela sente como se estivesse sendo observada. Uma onda de frio percorre sua espinha, mas ela sacode a sensação, sorrindo. Talvez fosse apenas sua mente pregando peças. Afinal, os pesadelos já haviam terminado. E aí, você gostou dessa história de arrepiar? Então não perca tempo. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos aterrorizantes. Aqui, cada vídeo é uma nova viagem ao desconhecido, com mistérios, lendas e suspense que vão te prender do início ao fim. Se essa história te deixou sem fôlego, deixe seu like e ajude a espalhar esse terror delicioso. E claro, eu quero saber o que você achou. Comente aqui embaixo suas teorias, se já passou por algo parecido ou se tem sugestões para as próximas histórias. Seu feedback é muito importante para continuarmos melhorando e trazendo o que você mais gosta. E não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Desafie eles a ouvir essa história até o final, se tiverem coragem. Juntos, podemos crescer ainda mais essa comunidade de amantes do sobrenatural e do inexplicável. Então, já sabe, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like e compartilhe o mistério.